Esse é um revestimento da Porto Belo que chama Pinegraph. Ele, neste caso, é um revestimento comercial. E o revestimento comercial, na verdade, ele é como se fosse uma porcentagem do revestimento que pode ter defeito. E o defeito seriam pequenas avarias, pequenos empenos na peça, mas às vezes, quando a marca é muito boa, pode ser atrativo para o cliente comprar esse tipo de revestimento, porque às vezes se você tem uma bordinha lascada, na hora de fazer a aplicação você simplesmente corta uma faixinha desse revestimento e usa toda a parte boa dele. E é esse caso da Porto Belo. Até os revestimentos comerciais costumam vir muito bons. E nesse caso, como aqui já vai ter um uso pessoal, mas também para Airbnb, o cliente decidiu economizar e ainda assim pegou um produto de excelente qualidade. E aqui a gente tem que ver duas coisas. Primeiro, manutenção, e o segundo, a forma como ele se camufla. Então, a parte de alinhamento dele, realmente a gente percebeu um pequeno empeno, porque quando a gente aplica o revestimento, ele tem que casar no alinhamento horizontal, mas também no vertical. E daí que a gente percebeu esse desencontro. Por isso a gente viu que um pedacinho ou outro ficou um pouco mais afastado da peça. Mas não tem problema, porque isso vai sumir na hora que a gente fizer o rejunte. A gente consegue ver aqui, ó, as linhas de encontro, mas depois com o rejunte da mesma cor, isso some. E tem essa outra questão aqui de manutenção em relação ao encontro da bancada. E nesse caso é o seguinte, aqui vocês conseguem ver que a peça ela tem essas partes mais aprofundadas e partes mais salientes. Se isso daqui tivesse encontrado na bancada, talvez o cliente tivesse um pouco de dificuldade na hora de limpar. Então, para resolver isso de forma muito simples, a gente fez uma baguetezinha de pedra de 2 centímetros e daí a gente consegue afastar esse detalhe da bancada. Então, no dia a dia, quando você for usar ou limpar, você simplesmente passa o pano nessa área reta e essa parte de detalhe fica livre de sujeira que pode ter ali no preparo de alimento ou algo do tipo. Então, é uma forma muito simples que não compromete em nada a estética de facilitar essa manutenção do dia a dia.